Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai dar sequência no PET 4, né? Semana passada a gente começou a primeira e hoje a gente começará então a segunda. Bom, ele traz como temática a crise no sistema colonial português. Agora a gente sai da América Espanhola, né? E passa para a América Portuguesa. Bom, então vamos lá. Lá na página 64, ele traz um texto para te dar uma direção, um norte, para contextualizar todo esse conteúdo. Tem várias informações aí que você consegue responder o texto. Eu só não vou fazer a leitura como eu estava fazendo em aulas anteriores, para não estender tanto o tempo da videoaula. Bom, então, lá na primeira questão, ele traz só uma questão que vai da letra A até a letra E. Aqui ele não trouxe questões de opinião, ele trouxe questões para você buscar informações mesmo. Bom, com base no texto estudado e com o auxílio de seu livro didático, responda: por que o iluminismo configurou uma ameaça tão importante ao regime colonial português? Bom, a gente viu nas aulas anteriores a respeito do iluminismo, não foi? E o iluminismo, ele tem como um lema liberdade, igualdade e fraternidade, não era? Bom, lá na Europa, qual foi o papel do iluminismo? Romper com aquela relação do antigo regime, não era? Onde eles começavam a questionar o rei. Por quê? Porque a maioria da população não tinha liberdade. E aquela classe que estava privilegiada não tinha o quê? Fraternidade com os demais. O que é fraternidade? Irmandade. Não queria ver a população bem. O que eles queriam? Queriam só sugar a população para quê? Para uma pequena parcela da população viver bem. Então, essa questão de liberdade, igualdade e fraternidade não existia na Europa. Depois que começou a população começou a ser influenciada pelo esse movimento filosófico, né, que tinha como principal meio a razão, né? A pessoa tem que raciocinar, gente, somos todos os humanos, a gente nasceu da mesma forma. Então, por que uma parcela ela tem que ser privilegiada e outras não? Simplesmente porque eu não nasci nobre, então eu vou ter uma vida ruim, e ele que nasceu nobre vai ter uma vida boa? Eu não tive culpa de nascer assim. Então, se eu nasci pobre, eu não vou ter condições de ter uma vida bacana. Então, o que eu acabei de fazer? Eu comecei a raciocinar, não é? Porque o raciocínio começa a questionar, gente, mas isso não pode acontecer, ué. Porque senão, se você não pensa, as coisas vão indo embora. O tempo vai passando, você não chegou a lugar nenhum, você simplesmente é um robô. Você só fez aquilo que o dono do robô ordenou, te programou. Então você não pensou em momento algum. Então é isso que é o pensamento filosófico do iluminismo. Iluminar a sua razão. Você lembra daqueles desenhos, ou o gibi, que quando uma pessoa pensava, em cima aqui nascia o quê? Uma lâmpada, não é? Que era sinal de iluminou as ideias, esclareceu as ideias. Então, isso é o iluminismo. Bom, então, por que o iluminismo configurou uma ameaça tão importante ao regime colonial português? Se já fala regime, já é coisa ruim, não é? Aí se fala colonial, que logo a gente já pensa das aulas anteriores, o famoso lá, pacto colonial. O que era o pacto colonial? Portugal, que saiu lá da Europa, chegou aqui na América, não foi? Principalmente aqui no Brasil, fez o que com o Brasil? Um pacto com o Brasil. Que pacto que era esse? Olha, Brasil, você só pode comerciar comigo, Portugal, porque fui eu que te descobri. Fui eu que vai ser eu que vai trazer a civilização para cá. O que é civilização para ele? Você vai se tornar um cristão. Aí a minha religião, não, a sua religião aqui não. A sua cultura, não. A sua cultura não. Vamos modificar isso aí. Vocês são primitivos, vocês são selvagens, vocês têm que viver aos moldes ou a cultura europeia, que é uma cultura cristã. Então você vai ver aqui uma relação de quê? Dominação e resistência, não é? Dominação de quem? De Portugal sobre o
Brasil. Ah, mas e resistência? Gente, por mais que as pessoas pensem ao contrário, toda ação, toda coisa que tenta dominar a guerra sempre tem uma resistência. A pessoa não aceita passivamente. Nem índio, nem os africanos, nem ninguém. Então, por isso que tem essa relação de dominação e resistência. Porém, os portugueses conseguiram dominar por tanto tempo. Bom, mas indo lá para a questão, então o Pacto Colonial era praticamente arrancar a riqueza em todo o Brasil e levar para Portugal? Exatamente, é como se fosse um roubo, o saque. Vir cá pegar as riquezas e levar para lá, para Portugal, enriquecer. Isso vai gerar muita riqueza para Portugal, não vai? Porque praticamente vai pegar um produto e vai vender. Imagina você chega dentro do mercado, pega esse produto sem pagar, ou então você fala, não, quanto que é esse saco de arroz? 25 reais está aí hoje? Não, eu vou pagar 10 reais. Na hora que você paga 10 reais, você leva lá para o seu bairro, lá você vai vender por 20. Aí o povo fala, não, mas lá no outro mercado está 23, porque você pegou de alguém, você não precisou fazer nada, simplesmente pegou e vai revender. Por quê? Porque simplesmente você dominou o dono daquele mercado que você buscou de 23 reais e pode vender mais barato e ganhar muito com isso. Bom, então qual que é a resposta? Letra A, porque foi um movimento que influenciava o pensamento do quê? Da liberdade, igualdade e fraternidade. Ah, mas como assim? Se ele quer liberdade, aqueles que estavam resistindo tinham que fazer o que com o Pacto Colonial? Destruir. Porque aí ele teria liberdade para comerciar, a população ia ser tratada como todos iguais e você ia ter fraternidade, você teria irmandade com os demais. Então ia ter escravidão? Não, você vai ver o outro ser humano ser escravizado? Não é bacana, né? Sem contar que tem um ideal de liberdade e ideal de igualdade. Então os portugueses vão achar bom isso aqui? De jeito nenhum, né? Porque ele vai perder muita riqueza com o fim do Pacto Colonial. E o rei também, não vai? Por quê? Porque o rei ainda submete a maioria da população para ir lá em Portugal, também no reino de Portugal, né? Todos devem obrigação ao rei. Então vai acabando isso tudo, então eles vão caindo o governo, o reinado do rei. Tá lá, que era totalmente contra o tipo de relação entre Portugal e Brasil. Portugal tentou dominar o Brasil. Com que tipo de domínio? Econômico. Porque tudo que se fala em história, uma das principais coisas para você entender a cultura é o quê? Já entender o modo de vida. E o modo de vida, ele tem um grande pilar para você entender ele, né? Que é a economia. Idade antiga, modo de produção ou modo de vida asiático, que era escravagista. Depois, modo de vida feudal, né? Na Idade Média, não tinha praticamente o comércio quase nulo. Depois, Idade Moderna, como funcionava? Capitalismo. Então, capitalismo, consumismo a todo tempo, né? Você tem que comprar e vender para gerar capital. Tudo em nome do capital. Então, essa é a questão letra A. B. De que forma a Revolução Industrial contribuiu para aumentar a crise em Portugal? O que Portugal fazia? É um pequeno país, né? Ele nas grandes navegações foi o primeiro, começou a enriquecer demais. Depois o que aconteceu? A Espanha foi e começou a rivalizar com ele. Então a Espanha ficou mais rico que Portugal. Por quê? Porque Portugal agora já tinha um rival, né? Quando você não tem um outro comerciante para rivalizar com você, a tendência é que você ganhe muito dinheiro, mas aí vai chegando outros, às vezes deixa de comprar uma coisa sua para comprar outra, né? Pensa no mercado lá perto da sua casa. Se abre um mercadinho lá, ele vai ganhar muito dinheiro, todo mundo vai querer ir perto, né? Tá com pressa, vamos naquele mercadinho, compra ali. De repente abre outro mercado aqui. Tem hora que você vai num, tem hora que você vai no outro, aí você abre outro terceiro aqui. Então você vai dividindo. Então esses três aqui diminuiu a clientela, não foi? Porque tem mais outras opções. Então Portugal saiu primeiro, estava enriquecendo. De repente teve um embate com a Espanha. E depois surgiu a França e a Inglaterra. Então, o número de clientes de Portugal começou a diminuir, não é? Principalmente porque Portugal é pequeno. Aí, o que vai acontecer lá na Inglaterra, que a gente viu? A Revolução Industrial. Portugal, basicamente, era o quê? Buscava algo que era plantado e levava para lá.
A Inglaterra deu início à maquinofatura, não é? Portugal ficava na mão, né? As pessoas iam construindo as coisas manual. De repente, a Inglaterra revolucionou o mundo da indústria, não foi? Da construção. O que ele fez? Uma revolução industrial. Enquanto você está lá produzindo com a mão, o que a Inglaterra fez? Pegou máquinas e começou a produzir com muito mais agilidade. Se ela vender com muito mais agilidade, os produtos dela vão chegar muito mais rápido na prateleira. Então ela vai vender cada vez mais rápido, né? Quando ela vende mais rápido, o que acontece? Ela vai ficar muito mais rica do que os demais. Então isso vai transformar a Inglaterra em quê? Na grande potência, no país mais rico do momento. Então, de que forma a Revolução Industrial contribuiu para aumentar a crise em Portugal? Portugal era um grande mercado, de repente surgiu um mercado maior. Por quê? Fortalecimento do mercado inglês. Então, se abriu um mercadinho aqui, chamado Portugal, de repente abriu o quê? Um grande mercado aqui que vendia mais ainda. Então, o povo deixou de comprar aqui e comprar aqui. Então, esse aqui vai diminuir as vendas. Então, o fortalecimento do mercado inglês contribuiu por quê? Para a crise de Portugal. Outra coisa, pressão dos ingleses pelo fim da escravidão. A gente percebe que Portugal, ele trabalhava muito a questão do tráfico negreiro, né? O que era o tráfico negreiro? É a busca de africanos na África e levar para os países, principalmente para o Brasil, para vender. Isso vai ser lucrativo? Muito. Mas a Inglaterra pensava o quê? Eu fiz uma revolução industrial, eu estou vendendo meus produtos, e eu tenho muito produto, então eu tenho que vender para muita gente. Então, se todo mundo trabalhasse e ganhasse um salário, ele ia ter poder de compra e poderia comprar um produto meu. Então, para mim, não é vantagem o quê? Existir escravo. Até porque ele gostava da ideia de alguém não escravizar o outro. Não, simplesmente ele pensava o quê? Rapaz, se esse escravo ganhar um salário, ele pode virar um cliente inglês, né? Porque ele tinha compaixão com o escravo, é porque ele já via ele como cliente. Então o que os ingleses vão fazer? Vai começar a fazer pressão cada vez mais. Por quê? Porque quanto mais fraco ficar o mercadinho aqui, mais cliente vai para o mercadão inglês. Percebe? Então ele quer basicamente que acaba com Portugal. Mas ele vai falar assim que quer acabar com Portugal? Não, ele vai pagar de amigo, né? Tipo, não, que isso, mas é amigo, mas nas costas pensa que não tem que acabar com esse mercado aí. Para isso, o que ele fez? Ele viu que Portugal estava começando a entrar em crise e falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos assinar vamos fazer um pacto nós dois, vamos fazer um tratado econômico. Aí Portugal na crise, né, pensando, nossa senhora, mas minha vida é tão ruim, não, então faz, vai com aquela lábia de vendedor, não sei o quê. De repente, eles assinam um tratado de Mentoring. O que é esse tratado de Mentoring? É um tratado entre Portugal e inglês. E os ingleses que vai ser muito ruim. Isso a gente vai ver agora na letra C. Está até lá no corpo do texto lá, que ele traz aqui, ó. O que foi o tratado de Mentoring? Não está dessa forma, você pode copiar do jeito que está lá no texto. Mas eu coloquei lá, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Panos. A Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ela foi para fazer a questão do têxtil, né? Tecido. Então quem vai ser o pano? Inglês ou português? Inglês. Uai, se o pano é inglês, o vinho é português. Então por isso panos e vinhos, tratado dos ingleses com os portugueses. Exatamente, olha lá, foi um acordo comercial entre os panos ingleses, os tecidos ingleses e os vinhos portugueses. Este acordo foi extremamente lucrativo para os ingleses,
mais prejudicial para quem? Para os portugueses, né? Bom, você pensar, o que vende mais? Roupas ou vinho? Vinho você pode deixar para lá, mas pano todo mundo tem que se vestir, né? Então, enquanto os portugueses vendiam pouco vinho, os ingleses vendiam muito tecido. Então, isso vai fazer com que os ingleses ganhem dinheiro a rodo, né? Cada vez mais. Isso vai destruir a economia dos portugueses e vai alavancar, vai aumentar a economia dos ingleses. Por isso que eles falam que esse tratado de Mentone é muito prejudicial aos portugueses e muito lucrativo para quem? Para os ingleses. Então essa é a questão. Isso que vai fazer o quê? A crise no sistema colonial. Então isso que vai colaborar com o quê? Com o processo de independência do Brasil. O Brasil vai começar a perceber que Portugal está ficando fraco das pernas, vai pensar o quê? Opa, é o momento da gente fazer o quê? Procurar a nossa independência. Assim como estava acontecendo nas Américas Espanholas, os brasileiros também começaram a ver aquela situação, falou, opa, todo mundo está conseguindo aqui na América, agora está o Brasil, né? Um país desse tamanho, acho que chegou a nossa vez. Bom, diante dessa crise vai surgir um outro personagem, tá lá, tal de Marquês Pombal, né, lá. Quem foi Marquês de Pombal? Foi um diplomata. Diplomata é como se fosse um secretário, um ajudante lá da coroa portuguesa, ele trabalhou em 1750 a 1777, 27 anos, e realizou uma série de reformas. Se você antes tinha formas de ganhar dinheiro pelo sistema colonial, vai chegar um certo tempo que vai entrar em crise, você tem que acabar com isso aqui? Não, o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer algo para não destruir isso aqui, mas consertar onde que está dando errado. Então você faz uma reforma, né? Então, uma série de reformas fundamentais no reino de Portugal, que ficaram conhecidas como reformas pombalinas. Por que pombalinas? Porque o cara chamava Marquês de Pombal. Muitas dessas tiveram impacto direto no Brasil. Então, lá de Portugal já começou. Gente, aonde que é a nossa fonte de renda? Aqui é pequeno Portugal, mas lá no Brasil a gente tem um extenso país, onde possui várias riquezas de matéria-prima, que é essencial para quê? Para a Revolução Industrial. Vários países estão fazendo Revolução Industrial. Então, o que é bom? A gente vender matérias-primas para eles, né? O que é matéria-prima? Matéria primeira, que é essencial para produzir produtos ou mercadorias em gerais. E a última questão aí, que é só uma questão, letra E, por que Pombal favoreceu o aumento do fluxo de escravizados no Brasil? O que você estava pensando? Gente, eu estou perdendo muito, eu já fui para o Brasil, já foi açúcar, já foi um monte de coisa. Mas tem algo ainda que, apesar da pressão dos ingleses para pôr fim na escravidão, ainda gera dinheiro para Portugal. E é muito. Era o tráfico de escravos era altamente lucrativo. Então o que pensou? Uma das reformas era o quê? Gente, a gente não pode abandonar aquilo que dá dinheiro para a gente. Então, é o que? Ele acabou diminuiu dos indígenas, porém fez o quê? Para aumentar o lucro no lucrativo tráfico negreiro, porque isso aqui era quase que o carro-chefe de Portugal de ganhar dinheiro. Se estava em crise, vamos aumentar isso aqui, ó. Por quê? Porque já que, ainda mais se começasse a proibir, já estava vendo. Então, quanto menos você tem aqui, mais lucro você vai ter, porque vai custar trazer lá de África para o Brasil. Quando eu trazer, a pessoa vai pagar muito mais caro, porque é algo que está virando em extinção, quase que não estava existindo mais essa questão, porque o povo estava brigando, estava sendo iluminado pelos iluministas para quê? Liberdade, igualdade
e fraternidade. Então, o Brasil é um dos países que foi bem atrasado para pôr fim à escravidão no Brasil. Então, esse é um problema muito sério que a gente vai ver nas aulas anteriores. Então, aqui a gente finaliza a questão da segunda semana do PET 4. Terminando o vídeo, curte aí para ajudar o vídeo, né? E se quiser compartilhar com os outros colegas de outras escolas, fica à vontade. E lembrando, aqui em Minas Gerais, todas as escolas de Minas Gerais é a mesma atividade que vocês estão fazendo. Claro que tem que ser do 8º ano, a segunda semana é a mesma. Beleza? Então até a próxima semana para a gente fazer a terceira semana. Valeu?